Saudações, gente bonita, mestre líder falando, em Goiás, 6h30 da manhã, tá fazendo 20 graus, tá um dia bonito, nublado, choveu à noite. E bom, nós vamos falar um pouco da atuação estratégica e operacional das Forças Armadas Russas. Esse é o primeiro vídeo, nós vamos ter que fazer muito, porque pensa em um assunto complexo. Pensa em um assunto complexo, gente. Nós vamos começar pelas Forças Aeroespaciais da Rússia. Elas são formadas por 3 ramos. A Força Aérea, as Forças de Defesa Aérea e de Mísseis e as Forças Especiais. Hoje nós vamos falar especificamente da Força Aérea Russa. A Força Aérea Russa surge como resultado do Serviço Aéreo Imperial Russo, de 1912, e das Forças Aéreas Soviéticas, de 1918. Então, é uma força com bem mais de 100 anos. Tendo bem mais de 100 anos, ela já contou com um grande número de equipamentos. Nós vamos falar dos principais. Os equipamentos de ataque, os bombardeiros, os equipamentos de guerra eletrônica, os caças, os helicópteros e quadricópteros, os helicópteros de ataque, os interceptadores, as aeronaves de treino, as aeronaves de transporte. Bom, a gente não pretende falar de todos os que ainda estão em uso, porque é muita coisa, mas nós vamos falar dos principais. Quais as principais aeronaves de ataque? O Sukhoi Su-25SM e o Sukhoi Su-34. Ainda tem esse Sukhoi Su-24M, mas eu acho ele meio fraquinho. No caso dos bombardeiros, nós vamos falar sobre o MiG-31K, porque é o que transporta o Kinjal, o Tupolev Tu-22M3, o Tupolev Tu-95 e o Tupolev Tu-160, porque, né, são aeronaves, digamos, de muito responsa. E, para menção, não vamos falar especificamente, o Antonov A-50, A-51, o Ilyushin 22P e o Ilyushin 80, que não são necessariamente mais utilizados, servem basicamente para treinamento e para transporte interno de tropas. A gente tem que lembrar, gente, que a Rússia é um país enorme. Para vocês terem ideia, a Rússia faz fronteira terrestre com a Polônia e fronteira marítima com os Estados Unidos e o Japão. Então, um país de dimensões tão imensas, não dá para você transportar as tropas de jipe, de caminhão. Elas são transportadas por aeronave. É para isso que são usados esses modelos Antonov e Ilyushin. No caso da guerra eletrônica, os caças de guerra eletrônica, os mais importantes são o MiG-29, o MiG-31, o Sukhoi 27, ele não é tão, né? O Sukhoi 30 também não. E esse sim, o Sukhoi Su-35 e principalmente o moderníssimo Sukhoi Su-57. Em relação a helicópteros e quadricópteros, transporte, o K-60, o Mi-8, o Mi-17 e o Mi-16. Aqueles que são usados em campo de batalha mesmo, pode chamar de helicóptero de ataque, tem o Mi-24 e o Mi-35M, que é quase a mesma coisa, o Mi-28N, o K-50 e o K-52. No caso de interceptadores, a aeronave por excelência, na verdade a aeronave, você pode dizer que é símbolo da Força Aérea Russa, é o MiG-31. Para treinamento, você tem o L-39 Albatros, que na verdade é de fabricação tcheca, né? E o Yak-130, que é uma aeronave bastante interessante. Perfeito? Bom, finalmente, para transporte de combustível, né, a aeronave abastecedora, nós temos o Ilyushin 78. A Raider e os AWACS entram noutra categoria, eles não entram dentro da Força Aérea Russa. Nós vamos falar sobre isso um pouco mais tarde. Bom, agora vamos começar falando das principais aeronaves da Força Aérea Russa. Não tem nem jeito de ser diferente. O Mikoyan MiG-31 é a principal aeronave da Força Aérea Russa. É uma aeronave extraordinária, que teve o seu primeiro voo em 1975, foi introduzido na Força Aérea Russa em 1981. Mais de 500 foram produzidos e ainda está em operação nas suas mais variadas versões.
O que faz o MiG-31 excepcional é a sua versatilidade, perfeito? Ele é extraordinário. Ele tem um grande número de radares, perfeito? Ele é um avião de 2 pilotos, tem 2 lugares, piloto e copiloto. Ele tem um armamento que pode ser, e ao longo do tempo, vem sendo modernizado, inclusive a versão K é a que transporta um míssil de alta precisão RA-47 M2 Kinjal, certo? Que atinge a velocidade de Mach 10. Então, é uma aeronave extraordinária. É uma aeronave extraordinária sob quaisquer aspectos que você olhe. O que a gente vai discutir diante disso é o aspecto tático. Para entender o aspecto tático e operacional que o MiG pode desempenhar, vamos falar um pouco sobre algumas características dele. O peso dele vazio é de pouco menos de 22 toneladas. E o peso máximo na decolagem é de pouco mais de 46 toneladas. Então ele pode levar muito combustível, ele tem capacidade de levar 35 mil libras, dá 16 toneladas de combustível. O que dá a ele uma autonomia excepcional. Ele tem um alcance de 3.000 quilômetros e se for reabastecido, ele consegue voar por 5.400 quilômetros. O alcance dele de combate é de 1.450 quilômetros em baixa velocidade. Em alta velocidade, ele atinge 720 quilômetros. A velocidade dele de cruzeiro, vocês têm uma ideia, a velocidade de cruzeiro é 2.500 quilômetros por hora. Mas ele é capaz de atingir 3.000 quilômetros por hora. Isso faz dele uma aeronave interceptadora por excelência. Sem falar que o teto de serviço dele é de inacreditáveis 25 quilômetros de altura. De um Mikoyan MiG-31 você enxerga a curvatura da Terra. Então ele é uma aeronave com grande autonomia, grande capacidade, enorme velocidade, capaz de voar numa altitude muito alta. Então faz dele um caça interceptador por excelência. Considerando que ele pode levar um Kinjal, pega que um Kinjal padrão alcança facilmente 1.500 quilômetros e ele em si alcança facilmente também 1.500 quilômetros. Nós vimos que ele pode alcançar muito mais, pode alcançar 5.000 quilômetros. Mas vamos colocar 1.500. Mais esses 1.500 Kinjal, qualquer alvo a 3.000 quilômetros da Federação Russa, e praticamente não existe cidade europeia que esteja a menos de 3.000 quilômetros, a mais, perdão, de 3.000 quilômetros da Rússia. Então, qualquer alvo nessa distância pode ser alcançado. Você vai, bom, mas é uma aeronave interceptadora, então, em teoria, ele enfrenta outras aeronaves. Sim, até a invenção do Kinjal. Considerando que a versão 31K é capaz de levar Kinjal, bom, aí tudo muda, né? A Europa inteira está sob o alcance do MiG-31. Esse é o grande valor tático e operacional dele. Ele consegue combater a aeronave em qualquer lugar da Europa e a partir de 3 anos atrás ele consegue acertar qualquer alvo em qualquer lugar da Europa. Então a Europa, graças ao MiG-31, não está mais segura. Está ao alcance do Sr. Kinjal. Uma coisa que os europeus deveriam levar em consideração. O Sukhoi Su-34, ele tem uma velocidade máxima de 1.900 km por hora, uma velocidade de cruzeiro bastante considerável, 1.300 km por hora, um alcance de combate de 1.100 km, isso é interessante, mas ele tem um alcance de balsa, quer dizer, que é o máximo de 4.500 km. Ele consegue operar até 17.000 metros de altitude. Aí você fala, porra, mas isso é bem menos do que o MiG-31. Então por que ele é tão importante? Porque ele é barato. Ele é muito barato. E considerando que ele pode enfrentar a Europa, quer dizer, a Europa vai oferecer o que de risco para ele? É um caça de ataque. É um caça de ataque. Não é, evidentemente, um MiG-31, mas é uma aeronave muito interessante, muito versátil, muito barata de ser construída, certo? Então, assim, e é por isso, inclusive, que ela é exportada, mas basicamente uma aeronave versátil de custo menor do que o MiG-31.
Já o Sukhoi Su-35, em especial a versão Su-35S, que o Brasil teve a chance de adquirir, mas, né, graças às Nossa Senhora, preferiu pelo Gripen, é uma aeronave muito mais interessante, embora evidentemente mais cara, e tem uma velocidade máxima de 2.400 km por hora, uma velocidade de cruzeiro de 1.170 km por hora, um alcance de 3.600 km, né, e um alcance de combate de 1.600 km, então é bem mais interessante que o alcance de balsa de 4.500 km. Voa até 18.000 pés e consegue levar uma quantidade grande de carga, de armas. Essa é, hoje, depois do MiG-31, a principal ferramenta dos caças russos. O principal caça russo, se a gente for considerar a especificidade do MiG-31, o principal caça em operação da Federação Russa é exatamente o Sukhoi Su-35S. Esse S é para exportação. O russo é só o Sukhoi Su-35. As versões para exportação nunca são tão boas quanto as versões sem a letra S. O Irã comprou um grande número de Sukhoi Su-35S. Foi o que fez o Egito romper em definitivo com os Estados Unidos. O Egito simplesmente foi proibido pelos Estados Unidos de comprar o Sukhoi Su-35S, e aí o Irã, que não é besta nem nada, passou e comprou e ainda encomendou mais. Então, a partir de agora, a Força Aérea Iraniana, que era a mais fraca das grandes potências do Oriente Médio, em muito pouco tempo vai se tornar mais importante. O MiG-35 é uma aeronave interessante. Em teoria, ele foi feito para substituir o MiG-31, só que não, né? Não é a mesma coisa. Ele pode ser tripulado, não só por dois, mas é uma versão tripulada pela um piloto. A velocidade máxima é de 2.100 km por hora, né? A velocidade de cruzeiro é de 800 km por hora, então bastante inferior ao MiG-31. Ele tem um alcance de 2.100 km e um alcance de combate de 1.000 km. O alcance de balsa de 3.000 km. Mas como ele tem 3 tanques de combustível externo, pode chegar a 6.000 km. Ainda assim é bastante inferior ao MiG-31. Certo? Então, ele é mais moderno, aviônica e tudo mais, mas não chega a ser o MiG-31 não. Embora operacionalmente ele seja muito interessante, porque ele suporta os mísseis AR da família R-73, o S-73, o S-77, ou seja, também pode suportar o R-37M, nós vamos falar um pouquinho sobre isso mais adiante. Suporta um grande conjunto de bombas, mas sendo honesto, não, ele precisa de muita coisa, precisa engordar muito para ser um MiG-31, para ser um substituto à altura. Nesse sentido, o Sukhoi Su-30 é uma aeronave bastante interessante. Ele é barato, ele tem uma velocidade máxima de 2.120 km por hora. Ela alcança Mach 2, um alcance de 3.000 km em alta altitude, né? Ele pode voar até 17.000 metros. E tem uma capacidade de armas bastante interessante, né? Que faz dele uma aeronave bastante interessante. Ele, inclusive, leva o lendário míssil RVV-AE R-77M, que na prática é um míssil ar-ar hipersônico, certo? É um dos mísseis hipersônicos russos. Esse RVV-AE R-77M é um míssil extraordinário, que só não é tão bom, e aí acho que isso, pelo menos em termos modernos, praticamente impossível ser tão bom quanto o R-37M. Mas é um míssil extraordinário que ele consegue levar regularmente. Então faz dele um caça de combate absurdamente extraordinário. Foram produzidos mais de 600 e a Força Aérea Russa conta com centenas deles. A Venezuela também tem dele. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. A Venezuela tem essa aeronave. E nada que a gente fabrica, nada que a gente fabrica é capaz de enfrentar isso. De verdade, sendo honesto, nada que a gente fabrica é capaz de enfrentar isso. Sobretudo considerando o míssil que ele é capaz de levar, né? O RVV-AE. Então,
Isso torna a aeronáutica venezuelana a mais poderosa da América do Sul e ponto. Não tem F-16, não tem Gripen, né? A superioridade da Força Aérea Venezuelana, que tem 22 desses brinquedos, é garantida por isso. Algo parecido, o Su-35, poderia ter sido nosso. O Su-35 não é tão bom quanto o Su-30. Por mais estranho que isso possa parecer, né? A gente acha, oh meu Deus, é um número a mais, só que não é tão bom. De verdade, o Su-30 é muito melhor que o Su-35S. A Venezuela tem. Acho que para nós nem chegou a ser oferecido, né? O Brasil está nesse nível. Infelizmente, a gente vai ter que comer muito angu até merecer novamente a chance de poder comprar alguma coisa russa. Infelizmente, as coisas são assim, né? Essa aeronave, as características básicas dela, né? A velocidade é muito boa, Mach 2, né? O alcance é muito bom e, como eu disse, as armas dela são excepcionais. Tem armas anti-radar, anti-navio, o míssil ar-terra e, sobretudo, como a gente já disse, a principal arma é o RVV-AE R-77-1M. Vou até mostrar para vocês como é esse brinquedo. Esse míssil é essa coisa branquinha aí que vocês estão vendo. Ele foi desenvolvido a partir do R-77, que é uma família extraordinária de mísseis. Tem um alcance para os estrangeiros, né, de 110 quilômetros. Atinge para os estrangeiros Mach 4, então ele é rapidíssimo. Se você for um estrangeiro, é o míssil mais rápido que você pode comprar. O míssil ar-ar mais rápido que você pode comprar. A versão RVV-AEPD, ela alcança Mach 5, portanto ela é hipersônica, mas não pode ser vendido fora da Rússia, só para as forças aéreas. Mas se você for um estrangeiro, esse é o míssil mais rápido que você pode ter alcance. E como a gente disse, a Venezuela tem muitos desses. Sendo honesto, gente, com um desse no ar, a sua chance de escapar, não interessa o avião que você esteja dirigindo, reduz no máximo, se você tiver 100 km de distância, reduz a 10%. Diante do S-77M, a sua chance é zero. Mas desse você tem 10% de distância se você conseguir detectar ele a menos de 100 km. Então, do ponto de vista tático e operacional, embora essa não seja, oh meu Deus, né, não é o Su-35, ele é muito mais interessante do que o seu Su-35S. Perfeito? Uma aeronave que tem que ser levada em consideração. Como a gente está priorizando capacidade tática e operacional, o Buriev A-100 e os variantes, né, A-50, A-55, são aeronaves muito interessantes. Elas são tecnicamente AWACS. O que é um AWAC? É avião de alerta antecipado e controle aerotransportado. O que ela está levando em cima é um radar. Inclusive a Embraer faz um extraordinariamente bom, que é esse aqui que vocês estão vendo, o P600. Mas vamos falar especificamente sobre o Buriev A-100. Ele é uma aeronave de 4 motores, né, turbofan Aviadvigatel PS9076. São aeronaves muito poderosas, fazem velocidade máxima de 900 km por hora. E, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. A guerra moderna é eletrônica, certo? A guerra moderna é eletrônica. E em termos de guerra eletrônica, o Buriev A-100 é insuperável. Absolutamente insuperável. E tem um alcance fantástico. É a arma. Enfim, vamos falar do bombardeiro Tupolev Tu-22M. Também uma senhora arma, que tem uma velocidade máxima de 2.000 km por hora, um alcance de 6.800 km, um alcance de combate de 2.500 km. É uma grande aeronave, é um caça-bombardeiro, não chega a ser um bombardeiro, mas também não é um caça, é um caça-bombardeiro de asa retrátil, que atinge 13.300 metros e é capaz de levar até 4 Kinjal Ha-47 M2. Gente, isso
Muda tudo. Eu sei que é estranho eu falar isso enquanto eu tô comendo pão de queijo, né? Me julguem. Mas levar um quinjal, como o MiG-31K faz do MiG-31K uma arma excepcional. Agora, levar 4. Gente, 4 quinjal é muita coisa. Mas aí num caso desses, do ponto de vista tático, seria interessante se você lançasse os 4 de uma vez. Seria, nesse caso, uma cidade que tivesse múltiplos alvos. Londres, por exemplo. Parlamento, o aeroporto Gateway, o aeroporto Heathrow e o Comando Geral das Forças Armadas do Reino Unido. Destrói 4 alvos na mesma cidade ao mesmo tempo, né? Seria interessante, do ponto de vista tático e operacional. Essa aeronave, esse Tupolev, vou falar uma coisa para vocês, gente. Ele tem uma tripulação de 4. Tem piloto, copiloto, navegador e o oficial de armas. Um comprimento de 42 metros, uma envergadura de 34 metros, a altura dele é de 11 metros. Vazio, ele pesa 58 toneladas e consegue decolar com 126 mil quilos. Então, ele leva 68 mil quilos de combustível. Na verdade, ele leva até 54 mil quilos de combustível. Então, ele pode levar de 14 a 30, 40 mil quilos de arma. Então, gente, sério, se você tem uma coisa dessa na sua frente, você está lascado. Você está numa situação muito ruim mesmo. Como eu disse, a Europa devia pensar com cuidado. A Europa devia pensar com muito cuidado antes de enfrentar isso, que ela simplesmente não tem capacidade. Mas vamos falar de outro da família Tupolev. O Tupolev Tu-95, ele pode parecer mais antigo, na verdade ele foi planejado em 1956, mas ele é provavelmente a última coisa que muita gente do mal vê, né? Ele faz uma velocidade de 925 km por hora, velocidade de cruzeiro de 710, tem um alcance aí que está o pulo do gato. Ele tem um alcance de 15 mil quilômetros. Então, de Moscou, você atinge qualquer lugar do planeta Terra, menos a Antártica. E talvez a Nova Zelândia com um desse. E, evidentemente, você pensa, ele é lento, mas caças voam ao lado dele. E um avião radar com capacidade de guerra eletrônica. Então, um conjunto de bombardeiros desse, gente, eu vou falar coisa para vocês. 15 mil quilômetros. É muita coisa. Só para vocês terem uma ideia, ele tem capacidade de levar 15 mil quilos de mísseis. Por exemplo, 8 mísseis de cruzeiros RA-101, 102, que são mísseis extraordinários. É uma espécie de quinjal, só que supersônico ao invés de hipersônico, certo? Família RA-101, 102, que é basicamente o RA-55 modificado, é extremamente eficiente. Está aqui um míssil furtivo de 3 toneladas que viaja de 3 a 4.500 quilômetros. Só que, apesar de ser muito pesado, ele não é muito rápido, né? Ele faz uns 800 quilômetros por hora. 900, não é muito rápido. São 3 toneladas de pavor, mas lento. Agora vamos falar disso aqui, o Tupolev Tu-160, o cisne branco. Gente. Primeiro muito ponto obrigado. A respeito do cisne branco. Amém. Ele é rápido. Com certeza. Match 2, isso é muita coisa. Como mais de 2.200 km por hora. A velocidade de cruzeiro dele é de cerca de 1.000 km. É o lugar mais barato da cidade. Ele é capaz de voar para combate 7.300 É pão de queijo mesmo. Então, sem miséria de ele queijo. chega do outro lado do Oceano Atlântico, se é que vocês me Bem entendem. feito na hora. Peguei ele no forno. E aí entra a característica As interessante. quitandas dela é muito boa, ela não usa café ruim.
Só faz café levar bom. coisas um pouco, né? Ovo é de qualidade, Os mísseis 101 normalmente caipira. Então, assim, e os Vale a mísseis pena. Raduga H-15. O que quando eu são tenho esses dinheiro, claro. Raduga Porque quando eu não tenho, não Como é que eu rola. explico? Os Raduga Mas H-15 hoje, são é mísseis o que eu falo pra vocês. Quando eu me sinto antinavio, só rico, que eles eu não compro são munição queijo. comum. A E munição deles é a base de, como é que eu explico? Urânio. compro tomo um café da manhã Então com você pão de sabe queijo que de tipo de míssil é verdade. esse? Se um Que Raduga tem, H-15 deixa eu explicar pra vocês, mirar um não porta-avião, goianos, tem uma diferença básica entre pão de queijo esse mineiro e pão porta-avião de não queijo tem goiano. muito sucesso. Ele não vai ter uma vida muito longa. Pão de queijo goiano é feito Certo. com polvilho doce. E ele atinge velocidade de Pão média de queijo 5. mineiro é feito com polvilho azedo. Teoricamente. Acredita, não faz diferença no gosto. Teoricamente não, porque ele E funciona. o tipo de já foi queijo de utilizado. Goiás, embora Não, seja com tipo armamento, Minas, ele Mas tem algumas tecnicamente, diferenças ele é fundamentais solto. também, Se ele atinge MET 5, que não são ele é ele rouba desprezíveis. 40 km de O altura. queijo mineiro é o tipo canastra, que tem um processo de fabricação. É claro, para ser canastra hoje é designação de origem, né? mirar, Mas o queijo tem que mineiro, de um modo acertar. geral, é do tipo canastra. Ainda mais O se queijo tiver goiano essa não. carga baseada em urânio, Você tem algumas diferenças. vai deixar de existir. O que É. implica dizer E por conta que disso, esse nosso Mesmo colega Tupolev, embora ele que os não ingredientes sejam os consiga mesmos, levar os mísseis Kinjal, há uma diferença sutil ele entre o leva pão uma de queijo coisa goiano e o um pouco mineiro. mais Como eu sou de forte. Goiás, eu cresci Caso seja comendo pão de queijo goiano. você pode usar também E o da... munição convencional, né? o da Evidentemente, Tacchione a gente não é o fica, melhor. Deixa eu explicar para Vai vocês. imaginar que ele esteja levando Tem pão de munição queijo de padaria e convencional. pão de queijo quitanda. Pão de É queijo de um padaria, míssil, aquele tipo de baratinho. 1 tonelada, 1.200 quilos. Eu pago 60, 70 Que é a centavos no pão de principal queijinho. carga O pão de desse queijo modelo de de quitanda sai por bombardeiros. R$2, às vezes até mais. De Mas toda pão de queijo de forma, verdade. sobre os Sabe, helicópteros, pão de queijo, helicópteros Raiz. e até sobre os mísseis, Outro lugar eu muito pretendo bom. falar amanhã, É isso aqui, ó. porque Sabor é um assunto exaustivo, das quitandas. É um lugarzinho cansativo. minúsculo, A Rússia tem custa um cabejante. arsenal à Só disposição de muito terça-feira. grande, Mas eu vou falar pra você. muito ao Pensa mesmo num tempo pão de queijo gostoso. versátil e muito específico. A Para gente cada que é tipo de minhoca, igual a Rússia tem um pinguço. tipo de enxada. Conhece bar? E isso leva a Amante de gente pão a de fazer queijo, algumas começa quitanda. Deixa eu considerações. comprar algumas coisas aqui pro bando. Que é o seguinte, nitidamente, isso a gente vê na mídia deles mesmos. Os Estados Unidos não tem mais Terminamos capacidade de comprar as industrial. coisas pro bando. Quando a gente Comprei chegar também na parte da glaçúcar, marinha, porque eu tô no projeto a de gente fazer vai ver que a chocolate. maior marinha do mundo, Comprando os a ingredientes aos chinesa, poucos. consegue produzir Eu ainda 200 navios no o prazo que leite os em Estados pó Unidos ninho. produzem um. Tem manteiga de E leite. não é porque os Estados E Unidos têm agora capacidade de glaçúcar, produção de falta pó de 75 cacau, milhões de manteiga toneladas de cacau. aço e a China de mais de 1 bilhão de toneladas de aço por ano. Poucos caras. É capacidade industrial mesmo. Mas tá tudo Produzir bem. navio exige um tipo de mão de obra dando muito continuidade. específica e qualificada. Como os Estados Unidos, ao longo do tempo, foram terceirizando esse tipo de atividade, as empresas do complexo industrial militar dos Estados Unidos visam lucro, são monopolistas, o que elas querem é lucro. Então elas começaram a fundir, comprar empresas menores para fechar elas e não ter concorrência, e a transferir unidade de produção para países estrangeiros. Resultado, os Estados Unidos perderam aos poucos a capacidade de produzir, porque a gente tende a achar que tecnologia é máquina, é equipamento, são planos. Não, gente. Tecnologia também envolve mão de obra. E você não pega um soldador comum e fala, vamos soldar uns navios. Não é assim que funciona. Os equipamentos são muito específicos, as técnicas são muito específicas, leva-se anos para treinar. E não tem ninguém jovem nessa área. Então a verdade, nua e crua, é que os Estados Unidos simplesmente perderam capacidade operacional. E não vale só para navio, conforme a gente vai ver ao longo da semana. Não vale só para foguetes, conforme a gente também já observou, né? Falamos a notícia que os Estados Unidos perderam a capacidade de fazer o Saturno V. Não é que eles perderam os planos, o papel está lá. Só que não tem mais ninguém vivo que sabe como fazer. Falar, o Saturno V não era eficiente, mas levou o homem à Lua. E aí os Estados Unidos investiram tudo no programa de ônibus espacial, que fracassou miseravelmente, era caro, explodiu, não era seguro.
E eles ficaram sem alternativa. Todas as pessoas que trabalharam no Saturno V já morreram. Não há mais nenhuma viva que sabe como trabalhar. E o que eles aprenderam, não ensinaram para ninguém. Porque não tinha ninguém disposto a aprender, eles ficaram obsoletos, né? Os Estados Unidos agora tinham ônibus espaciais, era o futuro da... Então, se lascaram. A mesma coisa acontece nos navios e também nos aviões. Produzir um avião, gente, por mais que a tecnologia atual seja desenvolvida, que a aviônica dele seja avançadíssima, interferência eletrônica, radar e tal, mas a montagem tem que ser feita por seres humanos e é praticamente artesanal. Não tem um robô que faz um Tupolev, não tem um robô que faz um MiG, não tem um robô que faz um Sukhoi. Isso também vale para um F-22. Ou para aquelas máquinas lentas, o B-2, ou aquelas máquinas caríssimas de bilhões de dólares, o B-21. Produzir um tipo de belonave desses é um trabalho quase artesanal. É um trabalho quase artesanal. E é um artesanato, vamos chamar assim, que os Estados Unidos perderam. Aí o que eles vão fazer? Eles vão contratar russo para montar os aviões deles? Isso não vai acontecer. A China vai montar os aviões para eles? Também não vai acontecer. E a Europa? Com a Europa aconteceu a mesma coisa que os Estados Unidos. Então o Ocidente está sendo vítima do capitalismo. O capitalismo é isso, é lucro, é eficiência, tal. Então, tá lá, as empresas estão lucrando. Os Estados Unidos é que se lascaram. Porque agora não tem mais a capacidade de fazer. E os que ainda conseguem ser fabricados, os que ainda podem ser fabricados, é em quantidades limitadas, porque não tem equipamento. E principalmente não tem mão de obra. Não dá para você fazer isso com engenheiro mal pago, não dá para você fazer isso com mão de obra mexicana. Não é assim que a banda toca. Então, quando os Estados Unidos acreditaram que a globalização tinha vencido, que não interessava mais produzir, que o negócio era circular, que era capital financeiro, parabéns para eles. Para azar deles, por mais que imbecis como Fernando Henrique Cardoso e toda a patota dele, como os europeus, como os canadenses, como os australianos, tenham acreditado nessa patota, os russos não acreditaram, não. Nem os chineses, nem os indianos, inclusive nem os japoneses. Eles não acreditaram nisso. Falaram, porra, não é assim que funciona, não. Não é assim que a banda toca. E de fato, não é assim que a banda toca. A grande lição aqui, que vai custar o fim dos Estados Unidos. Eu acredito realmente que os Estados Unidos vão deixar de existir como nação. Mas por que a Rússia vai invadir? A China vai invadir? Não vai invadir. Os Estados Unidos não serão explodidos. Os Estados Unidos serão implodidos. De dentro para fora. Inclusive, eu já tenho até uma teoria. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui nossa projeção de como poderiam ficar os Estados Unidos e o Canadá, claro, que também dança, né? O Justin Trudeau consegue a proeza de ser ainda mais incompetente do que o Joe. Então, partindo do pressuposto que perder grandes guerras tem um custo enorme, que a balcanização acontecer com os Estados Unidos, o que houve com a União Soviética. Na verdade, olha só como ficou. Os Estados Unidos seriam Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Vermont, New Hampshire, Maine, Nova York, Pensilvânia, Delaware, Maryland, Virgínia Ocidental, Distrito de Colômbia, Indiana, Illinois, Michigan, Ohio, Wisconsin, Minnesota, Ontário, né? Novo Brunswick, Terra Nova, Nova Escócia e a Ilha do Príncipe Eduardo. São as regiões da costa leste, né? Incluindo as províncias do Atlântico Canadense. Teria uma área de 2.869.314 km², um pouco maior que a Argentina, 129 milhões de habitantes. Os Estados Confederados, aqueles mais no sul, no sudeste, mais conservadores, porque essa parte seria liberal, né? Os Estados Unidos liberais, a parte mais conservadora, envolveria os estados da Virgínia, Kentucky, Tennessee, Carolinas do Norte e do Sul, Geórgia, Flórida, Alabama, Mississippi, Louisiana, Kansas, Arkansas, Novo México, Oklahoma, Missouri. Se o Texas entrasse, eu acho que o Texas vai ser o primeiro a sair, mas vamos um pouco ele entra. O
país teria pouco menos de 3 milhões de quilômetros quadrados, 2.984.636 quilômetros quadrados e também 129 milhões de habitantes. Isso, evidentemente, se o Texas entrasse, mas vamos partir do pressuposto que entra. E quais os outros países? Aqueles em torno da Califórnia, vamos chamar de estados ocidentais, teriam uma área grande, 1.810.000 quilômetros quadrados, 60 milhões de habitantes. Seriam os estados liberais do oeste, né? A chamada Cascádia, que é a província canadense da Colômbia Britânica, mais Oregon e Washington, seriam muito liberais, mas mais frios, teriam uma área de 1.384.000 quilômetros quadrados e uma população de 17,5 milhões de habitantes. Poderia ou não se juntar aos tais estados ocidentais. Se juntasse, teria um país quase o tamanho da Índia, 3.200.000 quilômetros quadrados, mas com população de 75 milhões de habitantes, menor que a da Alemanha. Imaginando que eles se unam, né? Não sei. Os estados centrais, que são os caipiras, né? Os caipiras vaqueiros do centro-oeste americano, as províncias canadenses de Alberta, Saskatchewan e Manitoba, mais os estados americanos de Idaho, Montana, Wyoming, as duas Dakotas, norte e sul, e Nebraska, né? Teria uma área grande, maior que a Índia, quase 3.400.000 quilômetros quadrados, mas uma população, na verdade, bem pequena, de 14.250.000 habitantes, porque são estados que, embora grandes, ocupam área, como disse, maior que a da Índia, a população é muito esparsa. Na verdade, seria até difícil achar uma capital. Winnipeg, talvez. São poucas cidades com mais de 1 milhão de habitantes nessa região. É um vasto vazio. É uma área para vaqueiro, para cowboy mesmo. Quebec, mais o Labrador, 1.320.000 quilômetros quadrados, 8.900.000 habitantes. Os povos Inuit, imaginando eles reunidos nos chamados estados árticos, seria uma área muito grande, 4.345.000 quilômetros quadrados, mas uma população mínima de menos de 150 mil habitantes. E claro, Alasca e Havaí independentes.